Entre os anos 50 e 70, vamos dizer como núcleo dos anos 60, surge principalmente na França e nos Estados Unidos uma nova corrente de esquerda dentro dos partidos comunistas, que eram o que nós hoje chamaríamos radicais de esquerda, os extremistas de esquerda. Esses extremistas denunciavam a União Soviética pela política de coexistência pacífica e, portanto, pelo aburguesamento geral. E criaram a noção do que eles então chamavam, pejorativamente, o comunismo conservador. E propunham, então, vamos dizer, uma nova sociologia e, portanto, uma nova estratégia revolucionária. Essa nova estratégia revolucionária desistia de tomar o proletariado como uma classe revolucionária por excelência e transferia a luta pelo controle dos meios de produção para a luta pelo controle da psique, da cultura, da mentalidade pública, né? Então isso quer dizer que o proletariado, que antes era o detentor principal das queixas contra o capitalismo, é substituído por qualquer grupo que tenha qualquer queixa de qualquer tipo. Então, grupos raciais, sexuais, regionais, linguísticos, etc, etc. Tudo isso passa a ser absorvido e estas várias comunidades passam a ser a classe revolucionária. Este é um exemplo. Ao mesmo tempo, se você lê os autores que se destacaram na formação dessa nova esquerda, tanto nos Estados Unidos quanto na França, principalmente na França, você verá que todos eles eram adeptos da Revolução Maoísta, né? Então, na época, o livro vermelho dos pensamentos do presidente Mao foi um grande sucesso de livraria, celebrado inclusive no filme do Jean-Luc Godard, La Chinoise, onde tinha uma musiquinha que dizia: este pequeno livro vermelho é o que faz que o mundo inteiro se mova, etc, etc. Então, o livro vermelho do Mao Tse-tung passa a ser o eixo em torno do qual gira a história humana. O filme é uma chatice, mas vale a pena ver como documento histórico. Aparece também, vamos dizer, em função, vamos dizer, da guerra do Vietnã, que na verdade foi uma guerra com a China, porque que estava ali lutando não era vietnamita, nada, era o exército chinês, na verdade, né? E que é vendida pela mídia internacional como uma derrota americana. Na verdade, não houve derrota americana alguma, né, após a famosa ofensiva do Tet, que o Vietnã do Norte juntou todas as suas forças para um ataque maciço, né, ao Vietnã do Sul. O exército Vietcong, o exército do Vietnã do Norte foi totalmente destruído, não sobrou ninguém. Mas, ao mesmo tempo, houve uma vitória na mídia e na diplomacia, né? Então, a famosa invasão da embaixada americana em Saigon, se você perguntar assim, quantos soldados do Vietnã do Norte entraram na embaixada americana, a resposta é nenhum, nenhum único, morreram todos na porta. Mas, ao mesmo tempo, a TV americana mostrava os helicópteros indo no teto da embaixada e retirando os funcionários, que é evidentemente a primeira coisa que você tem que fazer, você retira os funcionários civis, e dando aquilo como se fosse uma retirada, uma debandada geral das forças americanas, que na verdade estavam embaixo lutando e matando todos os Vietcong. Então, a vitória militar transformou-se numa derrota diplomática e midiática, sedimentada então nos famosos acordos de Paris pelo Henry Kissinger, que praticamente cedeu tudo o que os vietnamitas queriam. Há suspeitas até, para mim não confirmadas ainda, de que o Henry Kissinger de fato fosse um agente soviético. É possível, mas de fato não interessa. Ou por burrice, ou por covardia, ou por cumplicidade, o fato é que ele transformou uma nação vencedora na nação perdedora. E existe um famoso livro do historiador militar chamado, eu não lembro o primeiro nome, o sobrenome é Moyar, M-O-Y-A-R, que é a mais meticulosa história militar disso aí. Você vê que militarmente os Estados Unidos estavam 100% vencedores, não precisava fazer mais nada para acabar com o Vietnã do Norte. Mas daí pararam a guerra e agora vamos sentar para conversar. E na conversa os vietnamitas levaram tudo. O general Giap, que era o comandante-geral do Vietnã do Norte, deu até uma entrevista dizendo: olha, existe uma grande diferença de nós e os americanos. Os americanos guerreiam no campo de batalha por meios militares. Nós guerreamos em todos os frontes.
midiático, sociológico, artístico, psicológico, etc, etc. E foi assim que nós ganhamos. De fato, foi assim. O grande aliado do Vietnã do Norte foi a classe estudantil americana e a classe artística, etc, etc, que todo mundo colaborou para dar esta impressão de uma derrota americana, que a impressão acabou prevalecendo sobre a realidade material. Quando diz que o presidente Johnson, quando viu na televisão, no programa do... até esqueci o nome do cara. Como era aquele cara da televisão que fazia um sucesso enorme na época? Esqueci. Quando o presidente Johnson viu aquilo na televisão, falou: pronto, minha reeleição foi pro brejo. Tá certo? Então, eles estavam preocupados com isso, com a imagem da coisa e não com a realidade. Então, incentivados também por esta vitória, entre aspas, pelo menos vitória publicitária do Vietnã do Norte, o pessoal de maio de 68 era todo pró-Vietnã e pró-China. A China, então, representava a alternativa da revolução violenta que a União Soviética tinha abandonado, ou pelo menos adiado, tá certo? O que não quer dizer que não colaborassem nisso, né? Então, a União Soviética precisava da coexistência pacífica para continuar com o trabalho de infiltração. É muito difícil você infiltrar agentes num país com o qual você está em guerra. Não dá para fazer isso. Então você precisa da coexistência pacífica para você tentar dominar pelo lado da Revolução Cultural, pela dominação, vamos dizer, da classe artística, classe falante, e pela infiltração no governo. Stalin, já nos anos 30, ele já tinha passado para o Partido Comunista Americano uma instrução muito clara: esqueçam o proletariado, nós precisamos da adesão dos multibilionários, dos banqueiros, das pessoas beautiful people, dos formadores de opinião. Primeiro, para eles nos arrumarem dinheiro. E segundo, para criar ali um exército de companheiros de viagem. Companheiro de viagem é o sujeito que não pertence ao partido, mas fala tudo que o partido quer. Um exemplo característico de companheiro de viagem no Brasil foi o Otto Maria Carpon nos anos finais da sua vida. Ele nunca foi pessoalmente comunista, nem muito menos militante, mas o pessoal do partido, ao qual ele devia o seu emprego, lhe passava as informações falsas, evidentemente, e ele ecoava aquilo de maneira totalmente insuspeita. Assim como nos Estados Unidos, muitos escritores famosos, como Sinclair Lewis, John Steinbeck e outros, serviram para a propaganda comunista sem ser pessoalmente militantes do partido, sem ter o compromisso formal, simplesmente faziam tudo. No meio cinematográfico, então, nem se fala. Eles pegaram todo mundo, pegaram Humphrey Bogart, pegaram Sterling Hayden, pegaram todo mundo, que depois o Humphrey Bogart resumiu tudo na seguinte frase: eu não era comunista, eu era apenas idiota. Então, idiota útil nunca faltou nesses meios. Isto quer dizer que o maio de 68 não foi uma ruptura com o comunismo, ao contrário, foi uma intensificação, uma radicalização do comunismo no sentido chinês. Ao mesmo tempo em que se formava essa nova sociologia baseada na ideia, vamos dizer, das minorias oprimidas, e qualquer pessoa que tenha qualquer queixa a respeito de qualquer coisa pode se tornar um membro da minoria oprimida, ao mesmo tempo se formava aí uma vasta corrente a favor da revolução violenta. E foi daí que surge a idealização do Che Guevara, daí que surge, ainda nesse mesmo período, um livro que teve uma importância extraordinária no destino do Brasil, que foi A Revolução na Revolução, do Régis Debray. Régis Debray hoje não tem mais nada de comunista, já mudou completamente, mas acho que nunca pediu desculpa pelo que ele fez. A Revolução na Revolução foi o livro que, lido ali pelo Carlos Marighella, Lamarck e outros, determinou o surgimento das guerrilhas no Brasil. Sobretudo através da influência do Caio Prado Júnior, que no livro A Revolução Brasileira usava 1001 argumentos sociológicos, tá certo, para fomentar a chamada luta armada. Então, a luta armada foi um filhote de 68. Quer dizer, como é que você vai dizer que esta nova corrente que surge ali não era comunista? Isso é inteiramente absurdo. Ela é um novo comunismo mais radical, mais violento e com uma base social enormemente ampliada. Cresceram o proletariado, já que o proletariado se vendeu para os burgueses. Então agora nós vamos pegar as prostitutas, os homossexuais, os índios, os negros, todo mundo que estiver descontente com alguma coisa serve.